Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a nossa atenção se volta ao Salmo de número 16, salmo cuja autoria é atribuída ao rei Davi. A gente, como de costume, vai fazer as 3 leituras desse salmo, que essas leituras serão sucedidas por um momento de pausa, na qual a gente vai refletir sobre algum aspecto desse salmo que tenha nos chamado a atenção. Depois dessas pausas, a gente vai fazer uma breve meditação com uma função muito mais devocional desse salmo. E ao final, a gente fecha com uma oração fundamentada naquilo que a gente refletiu sobre esse salmo. Então, você, meu irmão, minha irmã, que pode ir para um lugar mais tranquilo, né? E ter ali um ambiente sem muitas distrações, aproveite esse momento. Caso não possa, tudo bem também, a gente faz essa leitura da mesma forma, juntos. Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 16. Na nossa versão, que é usual na igreja, né, que é a Almeida Revista Atualizada, a gente vai ter um título: O Santo de Deus. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. E muito linda a minha herança. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha alma e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas
em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua destra, Senhor, a plenitude de alegria. Na tua presença, delícias perpetuamente. Irmãos amados, esse é um salmo que é possível se perceber que ele é preenchido de um sentimento alegre, de um sentimento de deleite na presença de Deus. Esse é um salmo que ele tem uma estrutura literária que é chamada de salmo de confiança. Os salmos de confiança, eles podem ser salmos de confiança individual e salmos de confiança coletiva. Neste caso aqui é um salmo de confiança individual. O salmista, ele expressa a sua confiança no Senhor. Ele expressa que a sua fé está alicerçada na realidade de Deus. E isso ele faz de uma maneira
profunda, colocando todo o seu ser diante dessa presença. Irmãos, esse é um salmo também que, se você perceber, o Salmo 14, que fala do tolo, né? O Salmo 15, que fala daquele que entra no santuário, que está prestes a entrar no santuário. Esse salmo aqui parece que ele vem de uma progressão nesse sentido. Daqueles que estão fora do santuário, aqueles que desejam entrar no santuário, que é o Salmo 15, e nesse parece que temos um ambiente daquele que já entrou no santuário do Senhor. E ali o salmista se derrama na presença de Deus. Esse é um salmo que ele tem orações e reflexões. Ele é entrecortado de orações e reflexões. Orações e reflexões. Ele é um salmo que a todo instante ele está evocando a realidade de Deus como sendo o motivo pelo qual o salmista sente deleite e prazer. Esse é um salmo que ele traz também consigo uma noção de que estar na presença de Deus é estar no lugar onde Deus transborda a sua bênção, a sua alegria sobre a vida do salmista. E ele faz aqui como se fosse uma relação com a terra prometida, porque essa terra é a porção da herança do povo de Deus. Essa terra é o arrimo da sorte, é o lugar onde ele encontra ali o seu descanso. Aí ele diz que também há divisas, ou seja, fronteiras, que são colocadas como lugares amenos para quem ali se encontra, para quem ali reside e habita. Então, esse é um salmo que ele tem uma particularidade voltada a esse sentido, de que a presença de Deus está relacionada também ao lugar onde Deus se faz presente no meio do seu povo. O salmista Davi se especula dizer que ele vivia, quando escreveu esse salmo, um sentimento de saudade em estar de volta nesse território, nesse lugar onde Deus havia colocado o seu povo para habitar. Porque foi um momento em que Saul perseguia, né? E Saul, por conta dessa perseguição, fez com que Davi fugisse das fronteiras dali, do lugar onde estava o tabernáculo, né? A tenda da revelação de Deus. E Davi, ele se apega a essa realidade da presença de Deus, como sendo a realidade que faz com que ele não se volte, mesmo estando num território diferente, né? Que não era o território que ele desejava estar naquele momento, mas ele não se volte à falsa adoração, à adoração idólatra, aos falsos deuses. Então a gente tem todo esse contexto nesse salmo, e a gente vai ver mais coisas nele aqui. Perceba que ele começa com uma oração. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Irmãos, vamos pensar assim, essa ilustração, essa realidade que o salmista está trazendo é Deus como se fosse a própria habitação onde ele encontra lugar de proteção. É como se Deus fosse para ele um lugar onde ele se sente protegido e seguro. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós nos sentimos em situações que nos ameaçam, né? Às vezes, um problema de saúde que nós passamos, uma situação financeira difícil que nos faz pensar se daremos conta do sustento das coisas cotidianas da nossa casa, né? Dos cuidados cotidianos da nossa família. Então, algumas coisas nos trazem uma sensação de instabilidade. Mas o salmista ele inicia dizendo que ele tem um refúgio seguro, ele tem a quem recorrer, e ele busca recorrer a Deus. Ele busca em Deus esse lugar.
É muito bom quando a gente tem essa certeza em nosso coração que em Deus nós encontramos sim esse refúgio, essa proteção, essa segurança. E aí ele faz uma reflexão, né? Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Primeiro ele diz assim, digo ao Senhor, aqui ele não está usando o nome pactual de Deus, mas ele está depois, logo em seguida, dizendo, Tu és o meu Senhor. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus que tem um pacto conosco, com o povo que ele elegeu desde antes da fundação do mundo. E muito mais do que um lugar específico. O bem do salmista é Deus. A realidade de Deus é para o salmista algo muito maior do que qualquer outra coisa. Então, o que ele de fato possui é Deus. Todas as outras coisas são transitórias, são passageiras. E ele recorre a isso, ele vai fazer aqui a reflexão após essa oração inicial, né? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Está falando daqueles que buscam viver em fidelidade a Deus. É isso que o salmista está trazendo aqui nesse momento, tá? E ele está aqui expressando que a vida dessas pessoas acaba sendo também algo que enche o coração de Davi de prazer. Ele percebe que em se buscar viver uma vida de fidelidade a Deus, isso também propicia a ele, vendo outras pessoas fazendo isso, prazer. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos tocados pelo exemplo de outros irmãos em Cristo Jesus? Que a nossa vida é preenchida de uma satisfação em vermos aqueles irmãos que nós conhecemos vivendo uma vida que dá bom testemunho a respeito da fé que eles abraçaram, não é? Isso é muito bom. Às vezes, meus irmãos, a gente vai fazer uma visita a um irmão, vai na casa desse irmão, vai conversar com esse irmão, e a gente sai de lá daquela visita cheio de fé no coração. A gente pensava que a gente talvez ia levar ali uma palavra de consolo, mas saímos de lá consolados, porque esses irmãos dão bom testemunho a respeito da fé que eles têm, não é? Isso é para a glória de Deus, mas isso nos move também, né? Em deleite, em prazer, por sabermos que Deus tem levantado pessoas para que possam testemunhar a respeito dele. E aí no versículo 4, ele diz, ainda fazendo aqui essa reflexão, que muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Aqui entra o pecado da idolatria, né? Ele diz, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão outro nome, que não seja de Deus, ou o seu nome, o nome desses deuses falsos. Ele está dizendo, não troco o Senhor por eles. Não troco, mesmo não estando na minha habitação, no lugar que era o território das minhas moradas, mesmo tendo sido expulso dali, tendo fugido dali por conta da perseguição, mesmo cercado de povos cuja adoração era idólatra, o meu coração, o salmista Davi está dizendo, não vai ser influenciado. Ele está colocando como uma reflexão diante de Deus, que ele não tem outro Deus, porque não existe outro Deus, e ele não vai servir a outro Deus. Às vezes, meus irmãos, nossa fé é desafiada, né? Em alguns ambientes que nós vivemos. Eu digo o tempo todo assim, que os adolescentes eles são desafiados no ambiente da escola, quando professores que não creem em Deus e são ateus ficam pondo à prova a fé deles, né?
na faculdade, meu Deus do céu, né? O que tem de crente sendo alvejado quando entra na faculdade por várias coisas que destoam daquilo que eles aprenderam durante a vida na casa do Senhor, né? E esses precisam dar bom testemunho de sua fé. E é exatamente nesses momentos que a gente precisa dar bom testemunho de nossa fé. A gente não pode mudar, ter dois pesos e duas medidas, né? Estar num ambiente que não é propício a isso e mudar o comportamento, agir como se fosse um incrédulo. Não. Davi está dizendo que não. Ele está dizendo que ele daria bom testemunho de Deus porque não existe outro Deus para ele. Só existe o Deus da aliança, o Deus que fez um pacto com ele. E ele vai dizer aqui, agora em oração, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Que coisa linda, né, meus irmãos? Ele está falando assim que mais importante do que a terra prometida é o Deus que prometeu a terra. Ele está usando essa linguagem, né? Herança, porque Deus deu essa terra por herança, né? A Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele está dizendo assim que a porção dele, de verdade, não era nem a terra em si mesma. Era o Deus que prometeu a terra para ele. E ele é Deus que é o seu cálice, é o arrimo da sua sorte. É esse Deus que, por meio deles, ele cai, é como se ele fosse cair, né, em lugares amenos, mesmo sendo lançado para fora. Mas se a presença de Deus está ali com ele, ele vai cair em lugar ameno. E é muito linda a minha herança. Ele enfatiza novamente, a herança não é simplesmente a terra, a herança é o Deus que prometeu a terra. Eu sei, meus irmãos, que a gente pode ter muitas boas dádivas de Deus nessa vida. As pessoas podem sim, em certa medida, ter algum conforto aqui, né, durante essa existência. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, que esse conforto, ele não se compara ao prazer de estarmos na presença de Deus. De modo que a gente não pode negligenciar o prazer de estar na presença de Deus em detrimento desse conforto. Tem pessoas que buscam muito, né, a ideia de que elas precisam prosperar financeiramente, serem ricas e tal. Mas pense comigo, se para você prosperar financeiramente, você vai, de alguma maneira, perder a noção do quanto Deus é a sua herança, é a sua porção, é o seu cálice. Se você perder essa noção, essa prosperidade vai ser uma prosperidade falsa. Porque a verdadeira prosperidade é ser cheio da presença de Deus. Ele continua aqui no verso 7. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Irmãos, veja que reflexão linda que Davi está fazendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: os bens dessa vida, eles não são pedagógicos para mim como Deus é. Eles não me ensinam como Deus me ensina. Eles não me instruem como Deus me instrui. Então, Deus para mim é aquele que é um Deus conselheiro, que estabelece a sua vontade para a minha vida, me dirige através dos seus decretos, expressa para mim, através da sua lei, como eu devo proceder e como eu devo viver. E aí ele vai dizer que até durante a noite o meu coração me ensina.
Veja que alegria. Esse salmo é contagiado pela alegria de Davi. Ele está dizendo assim, até mesmo de noite eu paro e medito na palavra de Deus e essa palavra tem me ensinado, Deus tem falado ao meu coração através dessa palavra. Aí olha a ênfase agora, que não está na terra, mas está na presença de Deus. Olha o verso 8 aí. O Senhor tem sempre à minha presença. Estando a ele à minha direita, não serei abalado. A presença de Deus é evocada mais uma vez pelo salmista para dizer o seguinte: se eu tenho a consciência de que Deus está comigo, as situações dessa vida não serão capazes de me demover desta comunhão. Não importa, meus irmãos, um crente que foi realmente salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele pode enfrentar diversas situações, das mais diferentes. Mas nenhuma dessas situações é capaz de tirar ele do seu lugar na presença de Deus. Como disse Paulo, quem nos separará do amor de Deus? O que é capaz de nos separar do amor de Deus? Nada. É capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele se alegra, meus irmãos, porque não tem como se alegrar. Falando essas palavras diante do Senhor, ele diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Deus não só me protege, Deus preenche a minha vida de alegria, Deus faz com que o meu coração ele saltite, né, de júbilo. Ele faz repousar seguro o meu corpo. E aí ele fala ainda nessa reflexão: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. É importante se dizer algo aqui. Davi está falando aqui dele, tá? Nesse momento no salmo que ele está compondo esse salmo, ele está falando dele, que ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava dizendo diante de Deus: eu sei que posso me assegurar e confiar em ti, Senhor, e que tu não permitirás que o meu inimigo ele se levante contra mim e me mate. Tu não permitirás que isso aconteça. Só que tem o seguinte, meus irmãos, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo citaram esse salmo, em especial esse versículo, esse verso desse salmo, para falar da ressurreição de Jesus Cristo. Porque esse salmo, de alguma forma, representa aquilo que aconteceu com o nosso Senhor. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus foi sepultado, mas o corpo dele não sofreu decomposição. Ao terceiro dia ele ressurgiu de entre os mortos em um novo corpo, em um corpo de glória. Irmãos, que coisa linda! O Velho Testamento apontando para o Novo Testamento, falando daquilo que aconteceria com Jesus Cristo em sua ressurreição. É por isso que em algumas Bíblias, no caso da nossa aqui, veja que a palavra santo está grafada com S maiúsculo, embora isso não esteja no original. Mas por que isso foi colocado aqui em maiúsculo? Porque isso foi um texto que os próprios apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, citaram como sendo um texto que tratava da ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, meus irmãos. É motivo de alegria para nós. A morte não foi capaz de contê-lo. O salmista ele encerra dizendo o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida. Isso parece coisa dos escritos de sabedoria, né? Como os provérbios. Alguns escritos de sabedoria trazem na Bíblia esse sentido de caminhos da vida. Ou seja, é o caminho em que você anda na presença de Deus.
Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amados irmãos, aqueles que buscam refúgio no Senhor, aqueles cuja confiança está depositada na realidade do seu Deus, do verdadeiro Deus, eles não são abalados. E eles gozam, sim, ainda nessa vida de satisfação e de prazer. Ainda no decurso dessa vida, há prazer para quem busca a Deus, meus irmãos. Há prazer para quem busca a Deus como refúgio em sua vida. Então, querido irmão, querida irmã, não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Busque ao Senhor e Ele lhe dará alegria, Ele lhe fará exultar o seu coração. Deus, Ele é bom, meus irmãos, e Ele expressa a sua bondade para com os seus filhos. Deus, Ele traz sim renovo ao coração abatido. Deus faz como que uma mudança, tirando o espírito angustiado do coração e trajando as nossas vidas com vestes de louvor. Que o seu nome seja glorificado, que Deus seja engrandecido em nossos lábios e em nossa vida, para que possamos andar feito esses homens que no Salmo 16 são tratados como os notáveis da terra, aqueles que andam em fidelidade, que buscam viver uma vida em santidade na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, estamos aqui te buscando, Senhor, como nosso refúgio, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus da aliança, que ofereceu Teu Filho Jesus Cristo em favor das nossas vidas, para que Ele pudesse assumir o pecado que era nosso e recebesse sobre Ele a Tua ira, para que nós fôssemos justificados através do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Queremos Te dar graças, ó Senhor, porque em meio a uma sociedade tão corrompida, Tu nos elegeste, Tu nos chamaste e Tu nos fizesse entender a Tua vontade. Guia-nos, Senhor, na Tua vontade, para que possamos dar bom testemunho de Ti, a ponto de os nossos irmãos sentirem prazer ao estar, Senhor, conosco, percebendo, Senhor, a Tua presença em nossa vida. Ó Deus, não permite que sejamos influenciados por essa sociedade que se deleita no pecado e que cada vez mais se distancia da realidade de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a em qualquer ambiente que estejamos, seja no trabalho, na escola ou na faculdade, possamos, Senhor, ter uma vida que dê bom testemunho de Ti, colocando em nosso coração o desejo, Senhor, de se manter fiel. Ensina-nos, Senhor, e nos aconselha pela Tua palavra. Faz com que possamos crescer e nos desenvolver através dela. Porque sabemos, ó Deus, que Tu és a fonte do nosso prazer. Tu és a fonte da nossa alegria. É na Tua presença, Senhor, que nós encontramos a nossa real satisfação. Ó Deus, não nos deixa perecer, mas que possamos, Senhor, confiar que, embora a morte um dia nos alcance, seremos por Ti, no dia do Senhor, ressuscitados dentre os mortos, com corpos glorificados que não verão mais corrupção, assim como o corpo de Jesus Cristo. Fortalece-nos a fé, Senhor, através dessa realidade. Enche os nossos corações de prazer e de alegria na Tua presença, Senhor, para que possamos ainda nessa vida nos deleitarmos em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até a próxima.